Vai ter aqui novamente o Roberto Antunes, falando pela Ferrin hoje. O Roberto, acho que boa parte de vocês já conhecem, né? Ginecologista, mestre e doutorando em reprodução humana. Ele faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e é diretor e sócio da Clínica Fertipraxis no Rio de Janeiro. Professor da UFRJ, e vai falar para a gente aí sobre delta-folitropina. Vamos lá, Roberto. É isso? Ou você vai falar de resposta imunológica? A gente tem... é a da NET, tira aí. A gente tem uma pegadinha, enquanto carioca, a gente nota uma aula e você tem que ir falando. Não basta ter ganhado, né, a Copa do Brasil, né? Vocês botam uma aula aleatória, mas a gente fala, né, cara? E tenta. Roberto, eu vou te dar a carteirinha de sócio remido do IDEF. Pois é. Bom, gente, eu coloco aqui ou vocês colocam aí? Tá. Eu queria agradecer o convite, mais uma vez, o convite pela Ferrin. E é um prazer estar aqui no IDEA, já segunda ou terceira vez que eu venho aqui falar. A Emerson e o Caio são enfim, amigos queridos, eu gosto muito daqui enfim, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Aí. Roberto, vai sempre ficar essa coisa de te atrapalhando um pouco? Não vamos atrapalhar. Não tem problema nenhum. É o pessoal que está assistindo de casa. E outros estados. De outros estados, enfim. Como é que eu vou, Daniel? Aqui. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a delta-folitropina. E eu acho que a gente já está numa etapa da delta, que o título da aula é um título interessante, que é o algoritmo e além, que a gente já vai muito além do algoritmo inicial, mas importante, porque entendo que temos muitos residentes e pessoas que estão começando na reprodução, a gente entender um pouquinho de como foi criado esse algoritmo, a própria delta e dos usos que nós temos hoje em dia com ela. A declaração de conflito de interesse. Você apontou para lá? Apontei já para todos os lugares aqui. Não sei se... Não. Agora foi. Peraí. Não foi. Parou. Eu consigo passar por aqui também ou não? Foi. Vamos lá. Então, o título dessa aula eu baseei na frase de um personagem super conhecido, que vocês todos certamente já viram, que é o Buzz Lightyear, que quem tem filhos aqui já viu Toy Story sabe que ele fala sempre ao infinito e além. Eu fiz essa brincadeira ao algoritmo e além, porque a gente tem na verdade, a delta-folitropina, ela foi uma droga que foi desenvolvida, o programa de desenvolvimento dela, a gente consegue fazer um paralelo interessante com o programa de desenvolvimento que fez o homem chegar na Lua, o programa Apollo. Então, dentro das etapas desse programa, foram várias missões até se chegar na Lua em si, como foram várias etapas até a gente conseguir criar a droga e montar esse algoritmo relacionado ao uso da droga. Então, a delta-folitropina, como eu disse, passou por diversas fases de desenvolvimento, desde a caracterização da molécula, os estudos de fase 1, para definir segurança, os estudos de dose e resposta, para chegar finalmente nos estudos de fase 3, definição do algoritmo, que inclusive o IDEA Fértil, me corrija se eu estiver errado, participou, inclusive, da validação do estudo de fase 3. E aí, quando a gente fala da delta, nós temos que ter em mente quais são as principais diferenças entre a delta-folitropina e as outras folitropinas recombinantes.
Então, o primeiro passo interessante para que vocês saibam é a delta foi a primeira folitropina desenvolvida em células de linhagem humana. As outras folitropinas são desenvolvidas em linhagem de hamster. E isso, apesar de ambas as drogas serem recombinantes e terem a mesma cadeia de aminoácidos, as atividades biológicas delas são distintas. São distintas por quê? Porque a delta contém um conteúdo de ácido siálico diferente da alfa e da beta. E o conteúdo de ácido siálico da delta-folitropina ele é muito mais semelhante ao do FSH original. E isso faz com que, quando comparado com as outras folitropinas, a delta-folitropina tem uma concentração sérica maior e uma meia-vida também maior, com um clearance urinário menor. Ou seja, apesar de serem drogas que têm a mesma cadeia de aminoácidos, elas funcionam de forma completamente diferente quando a gente vai medir elas e as concentrações delas no sangue. E o que isso significa? Isso significa que, quando a gente compara as dosagens em termos de unidades internacionais, que é o que a gente está mais habituado a utilizar, 225 unidades de delta-folitropina não tem a mesma atuação de 225 unidades de alfa ou de beta. Então, quando você faz essa comparação especificamente com 225, você vê que a delta-folitropina dá 61% a mais de folículos com mais de 10 milímetros. E que 11 microgramas, então, se a gente faz uma comparação não por unidades internacionais, que é uma medida difícil, onde você vai ver a atividade da droga no ovário, do ratinho, para você poder definir o que seria uma unidade. Então, se a gente faz uma comparação por massa, ou seja, 11 microgramas com 11 microgramas, não é a mesma coisa, da alfa e da delta. Então, nos estudos iniciais de fase 1, já se tentava encontrar um fator de equivalência entre quanto de alfa teria a mesma atividade de um determinado valor em massa da delta. Eles encontram para volume folicular, para estradiol, para nebina, e você vê que menos quantidade da delta dá a mesma atuação nesses desfechos intermediários que a alfa. Então, esse foi um dos pontos que foi o desenvolvimento da droga. Uma vez que a droga estava desenvolvida e que a gente via que era uma droga interessante de ser utilizada, que tinha um perfil de ação melhor, inclusive, no laboratório do que as outras folitropinas, a gente começou a desenvolver os estudos de fase clínica. E dentro desses estudos de fase clínica, o objetivo, no momento em que esse algoritmo, que começou a se pensar nisso, foi, espera aí, como é que a gente pode individualizar um ciclo usando delta-folitropina e de que forma que isso seria melhor e mais interessante? Nós temos várias formas de individualizar um ciclo. Avaliando a resposta nos ciclos anteriores, se a paciente quer fazer análise genética ou não, o risco de hiperestímulo, se vai ter a transferência fresca ou não, quais são os marcadores de reserva, quantitativa ou qualitativa. Então, individualizar um ciclo pode ser feito de várias formas. E o objetivo do algoritmo qual é? É você conseguir equilibrar e ter a melhor resposta possível utilizando determinados parâmetros de individualização que a gente consiga mensurar de forma mais objetiva. Então, o primeiro ponto, quando você foi desenvolver o algoritmo, para você definir, foi, ok, mas o que é uma resposta ideal? O que a gente precisa pensar para ter uma resposta ideal que não seja nem muito pobre, que tenha o risco da baixa eficácia, ou uma resposta excessiva, onde você vai ter os riscos das complicações associadas a hiperestímulo, por exemplo.
E aí, baseado nesse primeiro parâmetro, que é, ok, qual é a resposta que eu quero? Na época em que desenvolveram um algoritmo, começaram a desenvolver, os trabalhos principais apontavam para uma resposta alvo ideal entre 8 e 14 óvulos recuperados. Por quê? Isso seria... os trabalhos da Sunkara, por exemplo, você vê uma transferência a fresco, que acima de 14 óvulos, você só aumenta risco de hiperestímulo, sem aumentar, de fato, taxas de gravidez. Então, o objetivo inicial era de tentar diminuir o risco de você ter uma resposta além do que você precisaria. Além disso, um dos pontos foi, ok, definimos o nosso parâmetro aqui de resposta que nós queremos, 8 a 14 óvulos, visando uma transferência fresca. E aí a gente começou a ver, dentro daqueles parâmetros de individualização, quais seriam aqueles mais facilmente mensuráveis para que a gente conseguisse fazer um algoritmo de fácil utilização. O primeiro deles foi o peso. Se você for observar uma paciente de 50, de 75, de 100 quilos, quando você faz o uso da mesma quantidade de medicação, você tem padrões de resposta completamente diferentes. Então, numa paciente que esteja no primeiro quartil de peso, essa dose de 5,2 microgramas de delta conseguiu recuperar 7,4 óvulos. Se a paciente está no quarto quartil de peso, 65, 95, foi menos da metade. Então, o peso foi um parâmetro que a gente falou assim, ok, esse é um parâmetro que a gente tem que levar em consideração quando a gente for definir dose. Porque tem um impacto clínico relevante no número de óvulos recuperados. A dose ela é dependente do peso. E o outro ponto, que parece óbvio, que foi analisado, é, ok, e os marcadores de reserva? Será que isso vai avaliar? A resposta é sim. Marcadores. Quanto maior o marcador de reserva, maior a chance daquela paciente estimular com uma determinada dose e ter um número maior de óvulos. Qual o marcador que foi escolhido? O marcador que a gente consegue avaliar da forma mais objetiva possível e que tem os melhores parâmetros de predição para alta e baixa resposta ovariana. E esse é o AMH. Então, uma vez que a gente tenha conseguido definir que o nosso algoritmo baseava-se no peso da paciente, na reserva ovariana da paciente, para que a gente tentasse chegar num determinado nível de razoabilidade de resposta, ou seja, 8 a 14 óvulos, esse algoritmo foi desenvolvido e foi validado. Na nossa analogia, conseguimos dar o primeiro passo na Lua. Nessa foto, é uma foto super conhecida, é a foto dos 3 astronautas que participaram da missão do Apollo 11. Para quem todo mundo sabe quem é esse aqui, que é o Neil Armstrong. O que talvez vocês não saibam é quem é esse aqui. Que foi o segundo cara que pisou na Lua e foi o cara que a Disney homenageou e criou o Buzz Lightyear. Esse é o Buzz Aldrin, que é o engenheiro do Neil Armstrong que foi com ele para a Lua. Então, só curiosidade só. E aí a gente conseguiu dar esse primeiro pequeno passo, na verdade um grande passo, porque esse algoritmo que foi lançado, um algoritmo que foi o primeiro algoritmo validado para uso clínico, para uma única gonadotrofina específica no mundo. Parece besteira, mas nenhuma outra tem um algoritmo de validação. Que vai levar em consideração o peso, o AMH e a diminuição do risco, tanto do hiperestímulo como de uma baixa resposta, visando 8 a 14 óvulos como um parâmetro baseado em transferência fresca. Então, como a gente vai avaliar como que é calculada essa dose, você vê que
E aí, só para vocês terem uma ideia, o fator de conversão de picomol por litro do AMH está mais acostumado a usar nanograma por ml, a 7,14 picomol por litro é igual a 1 nanograma por ml. Ou seja, quando você tem um AMH abaixo de algo em torno de 2, você vai usar a dose máxima de delta-folitropina utilizada para esse objetivo de 8 a 14, que são 12 microgramas. E à medida em que o AMH vai aumentando, a dose vai diminuindo de acordo com o peso da paciente. Então, você tem uma dose que vai ser individualizada de acordo com a AMH e com o peso, onde você vai ter diversos pacientes, onde você vai tentar seguir dentro dessa curva para obter 8 a 14 óvulos. Esse é o objetivo desse algoritmo, visando uma transferência fresca. Nas mais diversos pacientes, onde você vai tentar conseguir chegar nesse alvo. Uma paciente de 60 quilos, com MH de 10, é 1 ponto qualquer coisa, você vai dar uma dose diária de 12. A paciente de 60 quilos, mas que tem um MH muito mais alto, você diminui essa dose, dá a dose de 6, se você for fazer a conta dentro do algoritmo. E aí, foi publicado em 2017, com a participação de vocês aqui do IDEA, o estudo do Anderson, foi o estudo de fase 3, que é o STER. E dentro desse grupo, o que foi feito nesse estudo de fase clínica? Se comparou o uso da delta-folitropina dentro desse algoritmo com uma dose fixa de alfa-folitropina. Então, os grupos eles eram comparáveis nos parâmetros clínicos. Foram 1.326 pacientes que foram randomizados em 2 braços. E dentro desses braços, um era uma dose fixa de delta-folitropina baseado no cálculo do algoritmo, e o outro era a dose fixa de 150 unidades da alfa-folitropina, que era ajustado de acordo com a resposta clínica que o paciente fazia. E dentro desse algoritmo, tem de acordo com o peso, como é que eles foram ajustando as drogas, e os resultados. Quando a gente vai ver os resultados, aqui é o percentual das mulheres que atingiram uma resposta dentro do target que foi definido entre 8 e 14 óvulos. E vocês observem que interessante, que a delta-folitropina performa de forma muito equivalente à alfa-folitropina dentro de parâmetros, digamos assim, majoritários da população em termos de AMH, mas que nos extremos do AMH ela performa significativamente melhor do que a alfa. Ou seja, ela te dá uma resposta melhor na paciente pobre respondedora e uma resposta com menos risco de hiperestímulo na paciente que tenha risco de hiperestímulo elevado. Isso pode ser visto, inclusive, nos resultados do STER. Os resultados do STER, você observa que as pacientes que tiveram risco ou que necessitaram de uma intervenção para prevenção de síndrome de hiperestímulo ovariano foram muito superiores nas pacientes com alfa-folitropina do que nas pacientes com delta. Isso está bem claro nos resultados do trabalho. Com taxas de gestação ongoing e taxas de implantação semelhantes. Ou seja, ela é uma droga que se mostrou tão eficaz quanto a alfa-folitropina dentro do algoritmo, visando uma transferência fresca, já no caso do estudo, com menos riscos de desenvolver hiperestímulo e com menos riscos de você ter uma resposta menor. Nas pacientes que têm uma previsão de resposta menor, ela performou melhor também. Agora, pontos importantes que a gente tem que levar em consideração. Está falando de um algoritmo específico. Quais seriam as pacientes que mais se beneficiariam, então, desse algoritmo?
Os pacientes que tenham marcadores de reserva aumentados, que de fato você vai ter uma diferenciação de dose por peso. Os pacientes que você quer levar para uma transferência fresca. Pacientes que têm um ideal de família menor. Porque você lembra que o target desse algoritmo é de 8 a 14 óvulos. Isso pode ser bom para uma determinada população, para outra que queira ter mais filhos, talvez valha a pena você ir para um outro caminho. Pacientes com risco de hiperestímulo ovariano claramente se beneficiam. E isso aqui não está mais valendo dentro da nossa realidade em 2023, mas essas resoluções do CFM mudam de acordo com as definições do CFM. Então, nada impede que você volte a ter um limite de formação de embriões, como foi imposto, por exemplo, na resolução que a gente tinha de 2021. Mas, nas palavras do Jim Lovell, que foi o capitão da Apollo 13, é um filme conhecido também, a gente tem um problema. E qual que é o problema que a gente tem? E levar em consideração, quando a gente está falando do algoritmo, de tudo isso que eu falei para vocês até agora. Quando que esse algoritmo foi elaborado? A gente precisa entender a realidade, quando a gente validou esse algoritmo, e a realidade que a gente vive hoje. Então, quando que esse algoritmo foi elaborado? Esse algoritmo foi elaborado, eu tirei isso aqui lá do Clinical Trials, o estudo STER1, foi escrito em outubro de 2013, há quase exatos 10 anos atrás. Onde? Qual que era a realidade do mundo na época em que se bolou e se pensou nesse algoritmo? Era uma realidade onde nós tínhamos 70% de transferências a fresco, com apenas 29% de transferências congeladas. Era uma realidade onde você ainda tinha ainda não estavam bem estabelecidos os mecanismos de prevenção de hiperestímulo com trigger de GNRH. Isso é um trabalho do próprio Peter, que foi quem idealizou. O trigger foi o primeiro trabalho multicêntrico que validava o trigger. Olha de quanto que ele é. 2013. O freeze-all ainda não estava estabelecido também como uma técnica de segurança, uma técnica que poderia melhorar resultados, ou que você poderia utilizar como uma ferramenta de dia a dia, igual nós utilizamos hoje em dia. Os trabalhos do Shapiro não mostravam isso. O próprio PGTA e a análise genética, dependendo da população que você esteja, ou da clínica onde você trabalha, da realidade onde você trabalha, por exemplo, na minha clínica eu faço 90% dos meus casos são com PGTA. Olha em 2014, registro americano, isso aqui era do SART. 13% do total de ciclos em 2014 faziam PGTA. Então isso não era uma realidade, né? E como é que as coisas acontecem hoje em dia? E como que a gente pode trazer essa realidade da delta-folitropina, que foi desenvolvido e validado um baita algoritmo super interessante para uma realidade 10 anos atrás, para os dias de hoje. Isso quer dizer que a delta não serve para nada? Não. A delta é uma ótima droga. Como eu mostrei para vocês, do ponto de vista bioquímico, ela é melhor que as outras, inclusive. A performance é melhor. Então, quem tem que saber é como que a gente pode continuar essa nossa jornada, nos próximos passos, e como utilizar a delta em situações de vida real hoje, em 2023. Então, você tem alguns pontos que eu vou abordar com vocês sobre a forma como que a gente usa a delta-folitropina hoje e que fazem dela uma excelente escolha de droga para utilização. Desde a equivalência da delta às outras drogas, monoterapia em baixas respondedoras, protocolos mistos, protocolos com outros tipos de bloqueio, e vou mostrar, finalizando, com dados de vida real que nós temos. Então, o primeiro passo é, ok, nós estamos acostumados a trabalhar com doses em unidades internacionais.
Roberto, você me mostrou uma série de equivalências da alfa com a delta, lá no início da aula, mas com um monte de desfecho que não interessa grandes coisas para a gente quer saber os desfechos para a gente ter resultado clínico. E aí o Arce, pegando os dados de análise, fazendo análise pós-ROC, na fase 2 e 3 do Western, consegue chegar e verificar que aproximadamente 10 microgramas de delta-folitropina tem uma equivalência a 150 unidades de alfa-folitropina. Então, nós passamos a ter, em 2020, um mecanismo de validação de equivalência. 10 de delta para 150 de FSH recombinante, que não seja de origem humana. Aqui estão apenas os como ele que chegou nesses dados, ele vê o número de óvulos no momento em que cruza de uma para a outra, e você consegue saber que aquilo dali é a dose equivalente de um para o outro. Um outro ponto interessante seria como você vai utilizar, porque a delta-folitropina, se vocês lembrarem do algoritmo que eu mostrei, ela tem um padrão de individualização quando você tem um AMH acima de 2. Estou resumindo aqui, 15 micromol por litro, mas dá mais ou menos 2. Mas, na prática, quantas pacientes de fato a gente atende que tem um AMH acima de 2? Porque quando ele está abaixo de 15, abaixo de 2 nanogramas por ml, em teoria você vai usar 12, lá no algoritmo você não vai individualizar. Mas, isso aqui são dados da minha clínica, que a gente publicou. E se você for observar, você tem um desfecho muito diferente das pacientes que tenham diferentes tipos de AMH, mesmo quando você tem uma dose inferior, um AMH, em AMHs mais baixos. Não estou nem falando dos AMHs mais altos, estou falando dos mais baixos. Então, quando você tem um AMH aqui de 0,3 a 0,7, que seria... 0,7 daria 5 picomol por litro, mais ou menos. E aquele grupo de 5 a 15. Então, você tem condutas diferentes que você pode abordar nessas pacientes que o algoritmo não recomenda. Bota todo mundo com 12. Então, o algoritmo do algoritmo, onde a gente vai individualizar as pacientes que tenham esse AMH abaixo de 15 picomol por litro, ou 2 nanogramas por ml, mais ou menos, seria, naquelas pacientes abaixo de 0,7 do AMH, são pacientes que, em princípio, não tem muito porquê você utilizar mais do que 12 microgramas. E vou mostrar para vocês por quê. Quais que a gente vai individualizar? A gente vai individualizar aquelas que têm entre 0,7 e 2. Essas a gente tem que individualizar, porque a gente pode ter respostas distintas de acordo com a quantidade de gonadotrofina que a gente vai utilizar. Por que a gente vai manter as doses de 12 nessas pacientes que tenham valores mais baixos mesmo de AMH? A gente vai manter porque as pacientes, primeiro, lembrem daquele gráfico que eu mostrei dos extremos? Por que fazer a delta nelas, mesmo nessa dose? Porque a delta performa melhor nessas pacientes. Ela tem maior chance de recuperar mais do que 3 a 4 óvulos nessas pacientes do que as outras gonadotrofinas. Então, você tem um menor risco de respostas pobres extremas, que eles definem como menos de 4 óvulos, está publicado. Inclusive, isso são dados do próprio externo. E aí, quando a gente vai ver qual é a diferença de você usar protocolos com doses menores ou doses tradicionais nessas pacientes consideradas extremamente baixas respondedoras, você observa que trabalhos antigos, até 2014, quando você faz 150 unidades de FSH recombinante, você teve os mesmos desfechos que quando você fez doses muito altas. Então, não tem porquê a gente fazer doses tão altas assim nesses pacientes. Você vai ter o mesmo número de óvulos, vai ter as mesmas taxas de gravidez. Aí o que vai mudar? É o tipo de gonadotrofina que você vai usar. Se tem a gonadotrofina que te dá uma atividade biológica melhor e que vai te dar menor risco de uma resposta pobre extrema, por que não utilizar essa ao invés da outra? Ainda nas comparações,
sobre uso em pacientes de baixa dose, observem que as pacientes que nós tivemos e fizemos uma comparação entre um estímulo mild e um estímulo tradicional, você não teve grandes diferenças dos desfechos clínicos. Aqui é um trabalho antigo, é só para mostrar para vocês que nessas pacientes de extrema baixa resposta, não tem que ficar usando doses muito altas. A gente consegue ficar bem com doses de 10, 12 microgramas dia de delta nessas pacientes. Agora, nas pacientes que têm OMH entre 5 e 15 picomol por litro, ou seja, entre 0,7 e 2 nanogramas por ml, o que nós podemos fazer? E a resposta está no próprio Luster, só que é no segundo, no Luster 1, no Luster 2, que foi o estudo que mostrou o que fazer com as pacientes que não respondem tão bem com a dose inicial. E o Luster 2 mostra que, primeiro, qual a dose máxima validada de uso de delta-folitropina? Até 24 microgramas dia. Está publicado no estudo randomizado, que é a sequência do Luster 1. Foi das pacientes que não responderam da forma como eles queriam no Luster 1. Ou seja, tiveram que fazer um novo estímulo, um segundo ou um terceiro estímulo. Pacientes que tiveram uma resposta inicial abaixo de 4 óculos, eles aumentavam 50%, e nas pacientes, então aí é de 12 para 18 microgramas dia o estímulo, e nas pacientes entre 4 e 7, eles aumentavam 20%, 25% e ia para 15%. Então, você consegue utilizar doses maiores nessas pacientes, onde você julga que você tem que dar um pouquinho mais de estímulo àquela paciente que você ter um número de óvulos adequado, um número maior, a paciente quer ter mais filhos, só quer estimular uma vez, a paciente tem uma resposta anterior que não foi tão boa, não recrutou tão bem, você pode fazer acima de 12, não há problema. É validado isso daí, para a própria delta-folitropina. E aí a gente vai para a questão dos protocolos mistos, que são os protocolos onde você vai falar, ok, mas e quando eu quiser usar ALH? Será que a gente pode associar isso? Como que a gente vai associar? Então, o primeiro passo é até que ponto utilizar LH é essencial. Você tem revisões sistemáticas da Cochrane, por exemplo, que mostram que não tem grandes benefícios de LH em termos de taxas de nascidos vivos, a adição de LH. Isso considerando a população globalmente. Você teria algum benefício na taxa de gestação em alguns subgrupos, principalmente pobres respondedores. Se usa o LH, a questão que vai para lá e para cá é um debate constante na literatura. Então, obviamente, nós vamos ter situações clínicas nossas, a gente vai falar assim, não, mas essa paciente eu quero usar o LH. E aí, como é que eu faço se eu estiver usando dela? Então, o François Bisonetti, em 2000 e... Graças, você me corrija, eu não posso falar besteira. 22, não foi? 2020, é, isso. Ele publicou o primeiro trabalho com protocolo misto. O que é o protocolo misto? Ele fazia o Recover com uma melotropina. Mostrou segurança dentro disso daí. E aí, começaram a sair vários protocolos com uso misto de medicação que mostraram segurança. Então, por exemplo, a gente tem um protocolo que está sendo publicado agora, já está em revisão para publicação, foi conduzido pelo Oscar, lá do Vida Bem-vinda, onde ele comparou no protocolo misto como que a paciente caminhava. Então, ele fez 150 unidades do Menopur para todas as pacientes, junto com a dose baseada no algoritmo daquela paciente. Bloqueou um antagonista e fez o trigger para uma transferência a fresco, como padrão. Resultados equivalentes. O Dr. João Dias, ele também publicou no ASH, em 2022, um outro trabalho com um protocolo misto. E nesse trabalho com protocolo misto, você teve também
os mesmos desfechos em termos de desfechos clínicos, euploidia, número de óvulos recuperados, percentual de euploidia, percentual de formação de blastocistos, foi equivalente nos dois grupos. Então, você pode fazer também esse protocolo misto nos pacientes que estiverem fazendo uso de delta. Esses foram os dois protocolos que ele colocou, um que era com 8 microgramas, mais 150 unidades de Menopur, para os pacientes que tinham, e o outro foi com 12 microgramas associados a 75 unidades de Menopur, só para que vocês entendam e vejam que você tem já evidência sendo publicada dentro desses protocolos. Um outro ponto, que dentro do mundo de 2023 é uma realidade hoje, outros tipos de bloqueio, não somente com antagonistas. Isso pode ser feito nas pacientes com delta? Sim. Recentemente, em 2023, foi publicado o primeiro trabalho, que é um trabalho lá do grupo do Garcia Velasco, onde ele faz um estudo observacional sem grupo controle, e ele mostra como que performam essas pacientes se você fizer o antigo protocolo longo, protocolo com agonista de bloqueio. Então, a delta-folitropina ela foi validada com uso um protocolo de antagonista, que é o protocolo que a maioria das pessoas acaba fazendo, ainda hoje. Isso aqui é só para mostrar que é possível você fazer esse bloqueio com agonista também no protocolo longo, com taxas razoáveis e em termos de transferência fresca de nascidos vivos. E depois disso, foi apresentado no ESHRE desse ano, o estudo BION, que ele faz justamente, aí sim, com o controle, o bloqueio com agonista e o bloqueio com antagonista dentro do protocolo do algoritmo com Recovery, e ele observa taxas de nascidos vivos equivalentes, sem diferenças estatisticamente significativas entre os dois tipos de bloqueio. Ou seja, é seguro você fazer. É claro que você não vai fazer um protocolo com agonista, independente da gonadotrofina que você for usar, em pacientes com risco de hiperestímulo hoje em dia. Não tem porquê você fazer isso. E aí a gente vai para o último tipo de bloqueio, que também pode ser utilizado com tranquilidade com o Recovery, que é o uso de progestágenos para bloqueio. Aí sim, principalmente pacientes de alto risco, pacientes com alto risco de hiperestímulo, pacientes que você não vai transferir a fresco. Não tem por que você gastar mais dinheiro para o paciente um bloqueio, seja com agonista, seja com antagonista, você pode bloquear e ter os mesmos desfechos com progestágeno. Esse é um trabalho nosso que foi apresentado no ESHRE em 2022, um bloqueio com dihidrogesterona dentro do algoritmo. Dentro do algoritmo. Ao mesmo dentro do algoritmo, você tem então os desfechos laboratoriais, os desfechos de número de folículos, número de óvulos, foram equivalentes. Nós podemos utilizar bastante tranquilidade também esse tipo de bloqueio. Só para que vocês tenham uma ideia, aquele trabalho que eu mostrei aqui no slide anterior, ele foi dentro do algoritmo. Mas o nosso protocolo de estímulo usual, via de regra, quando a gente não vai ter transferência fresca, ele usa Recovery com Menopur, e a gente faz o bloqueio normalmente com a dihidrogesterona, 30 mg dia. E aí vai fazer o trigger, ou trigger duplo, ou trigger somente com bonapeptídeo, de acordo com o risco de hiperestímulo daquela paciente. Obviamente, dentro desse protocolo com PPOS, você está falando de uma transferência diferida, uma transferência num segundo momento, onde você vai fazer. Hoje a gente faz bastante ciclo natural, a gente faz quase todo mundo ciclo natural. Mas aí é uma outra discussão. Para finalizar a aula e para a gente ir para a discussão, você tem dados de vida real já publicados,
Esses dados foram dados publicados pelo Instituto Sapiente, onde eles fizeram um pool dos dados deles de 2018 a 2022, e eles utilizaram um protocolo fixo, fora do algoritmo, com 16 microgramas de Recovelli dia. E se você faz uma estratificação por idade e por peso, você observa que os padrões de resposta são muito equivalentes ao que você esperaria com outras gonadotrofinas. Claro, aumentou o IMC, você está com uma dose fixa, você vai ter uma menor resposta, menores taxas de gostulação, e, obviamente, você vai ter piores desfechos laboratoriais quando você tem um aumento da faixa etária das pacientes. Isso é esperado. Esse trabalho, que foi apresentado no MEST desse ano, ele mostra apenas e valida que, ok, a delta-folitropina, você tem um padrão de resposta parecido mesmo com todas as outras. Agora, o trabalho mais interessante de dados de vida real foi o trabalho que foi apresentado, onde ele fez a comparação da delta versus a alfa e a beta-folitropina, baseados nos dados do registro alemão. E esse trabalho do Alexander Freis, ele mostrou que isso aqui não era para ter saído ao mesmo tempo, gente, desculpa, mas só para vocês entenderem, ele mostra, bom, agora foi, que você teve dados significativamente melhores em termos de taxas de gravidez cumulativa e taxas cumulativas de nascidos vivos, quando você fez um pool dos dados de 2017 a 21, foram publicados no registro alemão, comparando ciclos com Recovelli versus ciclos com delta e com alfa e beta folitropina. O que pode refletir o que a gente conversou lá atrás, que foram as questões de atividade biológica superior da delta sobre a alfa e a beta folitropina. Claro que são dados que precisam ser mais validados, mas isso já deixa para a gente uma pulga atrás da orelha importante a favor da delta-folitropina. Então, como mensagens para casa, e para finalizar a aula, como eu disse, a delta-folitropina tem um perfil farmacológico melhor que a alfa-folitropina. Isso é um fato. Isso é indiscutível. Além disso, com relação à questão do algoritmo, por mais que a gente faça assim, caramba, ele não tem tanta aplicação hoje, em 2023, né? Se ela foi a primeira droga que teve um algoritmo validado. Isso é interessante, até porque você tem uma determinada nicho populacional que vai se beneficiar ainda de fazer a delta dentro dessa realidade do algoritmo. Já tem um fator de conversão em unidades internacionais bem estabelecido. 10 microgramas de delta para 150 unidades das outras folitropinas. Pacientes com risco de hiperestímulo ou com marcadores de reserva muito baixos, como eu disse para vocês, a gente tem que considerar N fatores quando a gente vai individualizar um tratamento, mas são 2 fatores que podem favorecer bastante o uso do algoritmo. As pacientes que estão fora desses grupos, o fator de conversão nos ajuda bastante na definição de dose que você vai fazer. Lembrando que a dose máxima descrita de delta-folitropina em uso clínico é de 24 microgramas dia. Os protocolos mistos e os novos tipos de bloqueio parecem funcionar muito bem com a delta-folitropina também. Então, é possível utilizar desta maneira. E, por último, os dados do mundo real, eles mostram melhores taxas de gravidez em nascidos vivos com a delta-folitropina. São dados iniciais, mas que demandam ali que a gente faça uma melhor avaliação disso, porque são significativos. E o que a gente quer, no final das contas, é sempre ter mais bebê em casa.
Com isso, eu termino, e eu fiz uma analogia toda aí para a corrida espacial, mas eu vou finalizar com o Camões, que não deixa de ter sido um explorador, e ele diz que, assim, os versos mais conhecidos de Lusíadas, que é as armas e os barões assinalados, da ocidental praia lusitânia, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além de Tavropana. Tavropana era a ilha do Sri Lanka, que era considerado o fim do mundo. Então, que a gente consiga manter esse espírito de investigação, de aventura e de seguir em frente para dar os outros passos com a delta-folitropina, visando maior segurança e, no final das contas, aquilo que mais interessa para a gente é que ter a paciente bem, segura e com o bebê no colo. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, eu fico à disposição aí para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Deixa eu começar aqui. Acho que tem algumas coisas que são muito importantes que você reforçou aqui na sua aula. Recentemente, em Aracaju, Emerson coordenou uma reunião com 4 experts, 4, né? 5 experts. E todos eles, na baixa resposta, foi unânime na mesa. Eu estava lá. Todos eles davam 300, 400, 500 unidades de... E isso não encontra respaldo na literatura. Não. Por que você acha que eles responderam isso? Vamos começar por aí, porque eram pessoas, não, pessoas em teoria, de absolutamente respeitadas. Respeitaram. Em teoria não, na prática também. Mas Em teoria. Quando a gente olha a resposta... Eu acho que você conduzir os estudos... Uma coisa é você conduzir pacientes em realidade de estudo, outra coisa é quando você está ali, você diante da paciente, e você tem uma pressão, o melhor resultado para tentar melhorar. E eu acho que, no final das contas, as pessoas acabam não confiando naquilo que eles mesmos publicam. Porque, como você disse, dentro desses 5 experts, certamente, se a gente for procurar estudos de avaliação de dose e resposta, pacientes com baixa resposta, alguns trabalhos vão estar com o nome deles. Eu, particularmente, por muito tempo, eu acho que isso vai muito da prática clínica, sabe, cara? Depois que você tem... toda vez que você tem dados de literatura, acho que é importante a gente tentar validar dentro da nossa prática. E você vai ver como que vai responder na sua prática. A minha experiência, isso que eu coloquei aqui, aquele protocolinho ali do menor do que 5, entre 5 e 12, é o que eu faço na prática. Às vezes, inclusive, quando são pacientes de extrema baixa resposta, porque eu acho que até mesmo dentro desse grupo que eu botei ali, menor do que 5, que é o menor do que 0,7, você tem uma heterogeneidade grande. Uma coisa é a paciente que tem 0,6. Outra coisa é a paciente que tem 0,02. Então, essas pacientes de extrema baixa resposta, esses pacientes que já têm um FSH aumentando ou aumentado, que eventualmente ainda evoluam, por exemplo, essas pacientes hoje em dia, eu Roberto, posso falar isso com muita tranquilidade, eu não uso nem clorotrofina nessas pacientes mais. Eu bloqueio elas com um estradiol, baixo o FSH e deixo a própria subida do FSH, ver se vai. Por que eu fiz isso? Porque eu, por muito tempo, chegavam todas essas pacientes e falavam, cara, não vou... Vai que ela responde, né? E aí fazia 300. Só que não responde. Aí você começa a ver, você faz 300, ela responde com 1. Você faz 150, ela responde com 1. Você não faz nada, ela responde com 1. Não tem por que você ficar gastando. Mas eu entendo que muitas vezes você tem pressão das pacientes ali em cima, a paciente quer. Roberto, eu não posso conceber que alguém com 40 anos de clínica sinta essa pressão. Não, tudo bem. Eu estou tentando... Mas eu acho que não, isso não existe. Na realidade, concordo, cara. Existe um grupo de pacientes, nós não sabemos qual que é o percentual desse grupo,
que tem um problema de limiar. Né? E que mesmo com poucos folículos, às vezes respondem melhor se você aumentar a dose. Isso é um pequeno grupo, que talvez não justifique você usar dose alta em todo mundo. Mas o problema é que as pessoas, com medo de perder este grupo, usam para todo mundo. A verdade é essa. Mas você não tem um marcador de... Não tem como um marcador de limiar, você olhar assim, tem 3 folículos. Não, mas é que no momento que que usar o que eu estou colocando é o seguinte: no momento em que 5x sobem uma vez, é o medo de... e expressam seu medo de não responder e falam para uma plateia que a dose de 300 existe, né? Ela existe na exceção. Ela não existe na prática. Assim. Eu concordo. Eu não começo com 300 nessas pacientes. Então, porque o que acontece é o contrário. Porque normalmente você vai estimular uma paciente dessas, ela vai responder lá com 1, 2, 3 folículos, que era esperado, que era o que você tinha contado. Se porventura tiver alguma delas, você estimule lá com seus 150, uma dose baixa. E essa paciente, recrute 1, aí você contou, sei lá, 4, 5. O que acontece a paciente talvez tem uma resposta ruim, principalmente as mais velhas, quando ele tem uma resposta ruim lá na Europa, o passo 2 é fazer ovulação. Sim. Né? Aqui o passo 2 aí lá no 5 ela vai. Não, mas você sabe que eu só toquei nesse assunto, eu acompanho aqui quantos protocolos, qual é o número de pacientes em determinado protocolo. Né? E de repente, a gente vê uma tendência de aumento para protocolos de 300. Isso é que um sentimento. Porque é um sentimento de insegurança da pessoa. Não, eu concordo com você que aí se vai numa mesa de expert, aí os caras falam isso. O que acontece? Todo mundo fala, mas o cara usa também. Então estou bem. Então estou tranquilo. Da legitimidade. Da legitimidade. Uma outra coisa que eu queria, que eu estou para fazer um protocolo disso, é o seguinte: eu estou absolutamente convencido, intimamente, que nos protocolos de progesterona, você não precisa usar LH. Por quê? Porque eu tenho LH basal no protocolo de progesterona. É diferente da paciente que faz antagonista, que você cai a zero no LH. O raciocínio teórico certamente faz sentido. Então, eu não vejo por que a gente ficar dando ou Menopur, ou qualquer... Você poderia fazer monoterapia. Ou Pergovelis. Pode fazer monoterapia quando você usa o protocolo, porque... Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque você faz um protocolo mais amigável. Sem dúvida. Com menos uma ingestão diária. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu tenho absoluta convicção de que você tem LH suficiente nos protocolos de progestino. Mas, Caio, o raciocínio teórico faz sentido. Você não bloqueia a hipófise da mesma maneira. Você impede o pico, mas você impede o pico. Não tem LH basal. Mas você mantém, você não tem um bloqueio total da hipófise, que é o que acontece com os outros. Eu acho que, na verdade, isso não vai ter jeito. Isso vai ter que tentar fazer protocolo, comparar os dois para ver se você vai ter diferença ou não. Se não tiver diferença, eu vou achar ótimo, porque uma das limitações que você tem quando você tem que adicionar LH é que normalmente você acaba tornando o protocolo menos amigável. São duas espetadas que o paciente vai fazer. E isso parece besteira, mas vira e mexe, tem pacientes que reclamam horrores, não conseguem fazer, que se enrolam para fazer. Então, se a gente conseguir validar com monoterapia, acho que é algo interessante para a gente pensar, sem dúvida. Eu tenho muito pouca dúvida. É preciso provar mesmo. Não, pois é. Mas, assim, do ponto de vista... Tem que provar e quando for perguntado, tem que falar que faz mesmo. Não adianta não. Você tá falando amarelar na hora. Amarelar na hora. Exatamente.
É que eu não quis falar dessa questão comercial. Mas você está perguntando, eu vou falar. Não tem problema. Do ponto de vista, você sabe que algumas vezes a indústria farmacêutica no Brasil ela se comporta de uma forma esquizofrênica, né? Isso faz parte você pega, por exemplo, e falando, o Gonal é no Brasil é o único lugar onde ele é mais caro que o Pergovelli. E o Recovelli também já lançaram e colocaram o preço lá nas alturas. E obviamente, quando você faz, até o próprio primeiro trabalho, quando você fala do externo, era um trabalho para ver se estavam no mesmo, tinham a mesma equivalência do ponto de vista de resultado. E aí mostraram que tinha, mas se tem e o outro é mais barato, eu estou falando de erros de condução das histórias, né? Se tem e o outro é mais barato, eu vou usar o outro. Agora eles recompuseram o preço e aí a gente tem um mercado competitivo, né, no valor que está o Recovelli, um valor bastante competitivo que permite que a gente volte a usar. Eu acho que por isso também da ideia do Leandro vir aqui colocar essas coisas, porque do ponto de vista de custo nós estamos um preço absolutamente competitivo e a gente já tem Recovelli de bom. É isso, né? E funciona super bem a droga. A verdade é essa. A droga é ótimo. Não tem. É que essas pequenas diferenças que a gente acaba vendo, perfil farmacológico, parece besteira, mas às vezes isso aí é um óvulo a mais, você consegue. Né? Eu, em termos de FSH, atualmente é o que eu tenho de preferência. E aí, obviamente, eu estou com todos os vieses possíveis falando aqui, porque eu estou aqui pela FR, mas a droga, a farmacocinética, a farmacodinâmica da droga, os resultados iniciais, quando você pega. Médico tem esse problema, né? A gente não lê, a gente vai logo para o desfecho clínico e não vê lá atrás o substrato teórico. O substrato teórico, os estudos de validação da droga são muito interessantes. São muito interessantes. Roberto, lá na FETPRAX, não você, mas a clínica como um todo, tem espaço para antagonista representativo ou ele está mais casos de exceções? Cara, atualmente, eu faço pelo menos 90%. Eu que eu digo FETPRAX, a gente tem 90% dos nossos ciclos são com PPOS, com bloqueio. Normalmente com desdosterona. Tem muito. Nosso perfil de paciente ele faz muito PGT. Então, você não vai ter transferência fresca, não tem por que você pensar. Eu brinco até as meninas que vão começando mais novas lá, as médicas mais novas, os médicos mais novos, tem que parar, quando tem ciclo de antagonista, tem que botar lá assim, olha, atenção, antagonista. Aí pede para o cara para ligar, porque eles não têm mão. Mas aqui o nosso realidade é cada vez mais a gente faz. Eu faço. Aqui o ABC é mais em pacientes que vêm de fora e vão transferir a fresco. São casos de exceção. Eu só faço um antagonista quando vou transferir a fresco. Atualmente, basicamente isso daí. Eu não consigo ver outra indicação para isso. A literatura toda mudou para esse lado. Né? Bom, Emerson, mais alguma coisa? O Roberto, deixa eu fazer uma pergunta prática que não serve para cá, obviamente, e o pessoal da fé existe, obviamente, uma intenção de levar a droga para todo mundo, para quem não conhece, para quem não usa, etc. Como que você acha que eu também dou essas aulas, mas você está dando bastante dessas aulas, você está notando diminuição Inicialmente houve muita resistência de uso da droga pela questão do
do protocolo, né? Eu do acho. algoritmo. E aí, agora, enfim, caiu na prática real, todo mundo está usando mais livremente e surgem todos os trabalhos aí que você já mostrou, etc. E como que você está sentindo esse trabalho de formiguinha? Em relação a... Porque é uma questão, é o que o Caio falou, a gente só vai ter melhoria. Na realidade, eu falei para eles fechar os ouvidos, mas é para abrir mesmo, porque a gente só vai... A droga ela é muito boa, mas ela só vai ter penetrância se ela tiver, se as pessoas tiverem liberdade para usar e se tiver condição de preço. Nossa, sem dúvida. Acho que a questão do preço o Caio já abordou, nem faz muito parte do escopo aqui, mas... Sim, não, mas lá na clínica eu trabalho muito com o Recovery e você conseguiu uma viabilização melhor, sem dúvida. Isso é um ponto importante para a realidade do Brasil. Mas tem que lembrar que a realidade do Brasil é isso. Você não tem subsídio de governo, você não tem nada. O subsídio é a própria paciente. Então, isso vai fazer diferença. E a gente pode provar aqui, por A mais B, que a delta é melhor do que a alfa, do que a beta, do que qualquer outra combinação, do ponto de vista farmacocinético, farmacodinâmico, que dá melhor resultado. Mas uma coisa é você provar que é melhor, outra coisa é você ter uma relevância clínica. Não é que você vai conseguir 10 óvulos a mais com uma do que com a outra. Então, se você tem uma questão de preço grande, diferença, isso pode impactar bastante a realidade de uma série de casais. Fala, não dá, não vai dar. Tá bom, eu entendi, essa aqui é melhor, mas não dá. Eu acho que o que eu noto, e aí independente do viés comercial, então assim, o que eu vejo de protocolo, o pessoal conversando, falando comigo, eu noto que a droga que vem sendo mais utilizada. O médico tem uma questão. Você vê, você está falando de caras que estão, só usar o exemplo do Caio. Você pegou 5 caras, que são nomes indiscutíveis na reprodução mundial, tem sei lá quantos anos de experiência, e os caras publicaram trabalho desse jeito, e muitos deles, quando perguntam, o cara fala assim, não vou fazer não. O médico ele tem uma tendência a se manter com aquilo que é na zona de conforto dele. Putz, para que eu vou mudar se eu estou fazendo um negócio aqui que dá certo? Mas não dá certo. A mesma coisa com um bloqueio de progestágeno. Tem ainda muita gente que não tem segurança para fazer. E aí eu acho que esse papel de formiguinha, e aí tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo, porque não é uma aula minha que vai fazer... Quem sou eu para dar uma aula aqui e mudar a cabeça de todo mundo? É uma aula minha, uma sua, uma do Caio. A gente vai mostrando, porque a droga não é boa, ela funciona. E aí, isso é um problema que a FERJ acaba ficando restrita, que eu acho que essa história, o lançamento da droga, você vê, o Ster foi publicado em 2017. A droga foi lançada aqui no Brasil em 2018. Em 2018, a nossa realidade é muito mais parecida com a de hoje em dia, de 2023, do que com a de 2013. Você está falando no meio do caminho, mas ao meio do caminho a gente já estava muito mais... Então, na hora que é lançada a droga dentro de um algoritmo, que é um ótimo algoritmo para determinadas situações, e você vê, mesmo dentro dessas situações, onde você fala assim, não, cara, eu não preciso usar mais que 12, com certeza aqui o cara tem muito pouca reserva. As pessoas já usam, você imagina como é que o cara transporta essa realidade, com a realidade onde chega a paciente e você fala assim, doutor, eu só quero fazer um ciclo, eu quero ter 2, 3 filhos, ou tenho reserva para isso, você vai conseguir segurar ela para ela não ter um hiperestimo. Aí você vai usar... Então, esse timing, acho que foi um azar aí da forma como o mundo caminhou para a forma como o protocolo... Se esse protocolo tivesse sido validado mesmo em 2013, todo mundo hoje estava usando o Recovery a dar com pau, porque na realidade 2013, 2012 você não tinha. Então eu acho que... Mas, Roberto, se especialista de marketing fosse bom, vamos falar do marketing, não que não seja, mas assim, se eles acertassem sempre, né? Não, é difícil, o mundo seria diferente, porque é difícil. Se a gente for ver na história da indústria, a Organon
lançou o Elonva Mal, que é uma droga boa. A Merck lançou o Pergoveris Mal, que é uma droga boa. E a Ferring teve esses problemas em relação ao Recovery. Então, os problemas, de uma certa forma, eles se repetem, né? Porque talvez tenha esse gesso de compliance, de ter que desenvolver, você precisa provar a droga, para provar a droga você precisa fazer um estudo. O estudo tem que ser... Não, é verdade, o estudo tem que ser engessado, senão você não aprova a droga. E aí você joga milhões de dólares no lixo. Então, a hora que ele ingessa o estudo, ele ingessa o uso depois. É o que aconteceu com o Elonva, é o que aconteceu com o Pergoveris, e é o que acontece com o Recovery. O site um lixo que extrapola para todo mundo, né? Com esses conflitos. Aí é o tempo de uso que... Mas eu acho que a sua pergunta é interessante, que a droga, ela é super boa. É ótimo. E a droga funciona super bem. Então, você alia um perfil lá no início, lá, de farmacológico superior, com resultados clínicos. Quando você compara, esquece que foi lançado fora do tempo, mas quando você compara, você vê resultados equivalentes. Então, nesse nicho, vale mais a pena, porque você vai ter menos problemas de hiperestímulo, melhor resposta nas más respondedoras. E aí, hoje em dia, você já viu que os usos podem ser os mais variados. Aí não tem jeito, é isso. Tem que ir mostrando, pouco a pouco, para a gente poder, para mudar a cabeça. É uma boa lembrança para os extremos, né? Sim, sem dúvida. Cara, eu estou falando isso mais uma vez, não é porque eu estou aqui pela Ferring, não. Para mim, de FSH é agora eu estou frente de escolha. É que vai dar melhor resultado clínico. É que a diferença, muitas vezes, apesar de ter diferença, ela não é clinicamente tão relevante dentro da nossa realidade. Às vezes E a canetinha, por ser uma caneta... E a canetinha é super prática, cara. Ela é prática e as vocês preferem. Eu usei muito tempo comparando fazendo protocolo misto, usando Recovery e Pergoveris, e a paciente usando as duas canetas, ela fala, não, não pode ser só o Recovery. É muito comum isso aqui. Ela algo evoluiu, é uma caneta mais nova, natural, né? Se lançarem uma outra droga, talvez venha uma caneta melhor ainda. Porque assim, cada vez que vão lançar uma droga nova, tem o estudo do device também para melhorar. Então, além de tudo, tem essa é uma vantagem sutil pequena, mas ela existe, né? Então, precisa só esse obrigatório por esse 60 bom, que daí vai ser legal. É uma droga para usar no dia a dia, né? Inclusive na baixa complexidade. Então, uma canetinha de doce você usa na baixa complexidade fácil. Ou para preparar ciclo para transferência de informação. Tem várias utilidades. A parte é isso. Desculpa, no congresso depois... Isso é comercial. Pode encerrar. E não tem mais nada? Hoje não tem A gente tem um Tem coffee break? coffee break. Pessoal, rapidinho, alguma coisa, Mariana, de Moeno? Queira alguma coisa? Em paz? Jéssica, Igor? Nada? Alguma coisa de psicologia, alguma coisa de enfermagem? Nada? Então, eu convido a todos. Roberto, obrigado. O Caio deixou uma camisa do São Paulo.